Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, Prefeitura assume linhas de ônibus após caducidade de contrato. Segurança, homem invade quarto de criança no bairro Renascença. Dia do Trabalhador, comércio lojista da capital fecha as portas no feriado. Em manutenção, ponte metálica que liga os estados do Maranhão e Piauí será interditada hoje. Homem invade quarto de criança no bairro Renascença. Registro foi feito por câmera de segurança. Política com Felipe Clã, Rubem Júnior ocupa papel de destaque do PT Nacional no grupo tático eleitoral. No esporte, CBF divulga nova data do confronto Moto e Sampaio. Bonifácio Júnior e José Góes representarão o Maranhão no Pan-Americano de Judô Veteranos. Tubarão anuncia a saída de Francisco Diá. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta o contemplativo e visceral do quinteto Carne Doce. Indireta cultural com Beto Errong, o reggae no bairro Liberdade. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a democratização do acesso ao ensino com o coordenador da Rede Maranhense de Cursos Populares, Marcos Eduardo Miranda Santos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes também que estão aí sintonizados agora no Jornal Rádio Universidade. É isso aí, 7 horas e 16 minutos, hoje dia 29 de abril, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Mayra Nogueira, hoje é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. É Dia Internacional da Dança. É Dia Mundial dos Fanzines. Dia Internacional do Cão-Guia. Dia do Crítico Teatral. E é aniversário das cidades maranhenses de Grajaú, completando hoje 215 anos e... Riachão, 190 anos. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas e 17 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aos destaques, portanto, e confira com a gente nos modais de vídeo, no YouTube, Universidade FM 106, lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial. Também você pode conferir por lá. Hoje, dia 29, a gente começando com o Imparcial e a manchete, portanto, trazendo aqui para a tela do nosso YouTube, da nossa transmissão, da live do Jornal Rádio Universidade no YouTube. Finalmente está aqui. Empresas de turismo ameaçam suspender passeios bate-voltas de São Luís para Santo Amaro. O que está acontecendo? Nos últimos dias, empresas e agências de turismo maranhenses estão se mobilizando para suspender os passeios para a cidade. Motivo, o aumento cobrado pela taxa de operadores receptivos em Santo Amaro, que antes recebiam de R$ 30 a R$ 45 por turista e agora passaram a cobrar cerca de R$ 80, alegando inviabilidade econômica diante de custos operacionais, como combustível, manutenção de veículos e margem de lucro. Praticamente mais do que dobrou, né? Essa é a verdade. Dobrar o preço, né? O que é isso? Enfim, vamos acompanhar isso aí também, né? Mayra Nogueira, o que tem de destaque ainda? Olha, falamos agora do ministro Flávio Dino, que está aqui no Imparcial, essa informação, que o ministro Flávio Dino diz que STF não tem prazo para encerrar monitoramento de emendas parlamentares. Isso aqui tem que ser uma coisa constante, realmente, viu?
porque é o abuso, né? O abuso. E é o interessante, né? É o interessante que fala-se tanto, né? Claro, em razão de em alguns momentos, né? Da ditadura do judiciário, mas não falam da ditadura do legislativo, né? Sequestrando recurso federal, né? A função do legislativo é legislar, não é ser o executivo, né? Se existe uma distorção no judiciário, existe essa distorção também no legislativo, né? Querendo ser o executivo. É melhor se candidatar a prefeito, a governador, a presidente, né? E não a deputado. 7h20. Agora, destaque também: prefeita de São Luís ensaia diálogo com Brandão. Câmara de São Luís mantém o veto de trecho da LOA 2026. O dispositivo retirado do texto previa uma emenda que instituía um calendário para a quitação das emendas parlamentares. Mesmo com a suspensão do trecho, a Prefeitura de São Luís adotou, por via administrativa, medidas para assegurar o pagamento desses recursos. Ao lado da política está o futebol aqui, Futebol maranhense, 6 técnicos demitidos em apenas 4 meses. Pelo amor de Deus, né? 7h21. Agora, Mara Nogueira, vamos aos destaques do Jornal Pequeno. Nesta quarta-feira, dia 29, trazendo aqui, você observa com a gente, né? Sempre lembrando, estamos no YouTube, a live do Jornal Rádio Universidade no YouTube, no nosso site também, no nosso aplicativo. Em Jornal Pequeno, a manchete é: com transporte em colapso, Prefeitura de São Luís segue decisão judicial e anuncia fim de contratos com o VLS, né? A decisão judicial, assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, atendeu a ação do Ministério Público do Maranhão e reconheceu a incapacidade do consórcio de manter os serviços. Olha, isso aqui parece que é uma tendência, né, que vai se estender aí por grande parte do nosso sistema de transporte, a inviabilidade desses consórcios, né? 7h22. O que é que tem como destaque ainda, Mayra? Jornal Pequeno. Adalberto Borges daqui a pouco vai entrar no ar. Daqui a pouquinho. Pois é, mas vamos falar aqui da Câmara de São Luís, que mantém veto à LOA, mas Prefeitura garante pagamento escalonado de emendas. A Câmara Municipal de São Luís decidiu, por 21 votos a 1, manter o veto do Executivo ao parágrafo único do artigo 8º da Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2026. O dispositivo retirado previa um cronograma obrigatório para o pagamento das emendas parlamentares. Apesar da exclusão do trecho, a Prefeitura informou que o repasse das emendas será feito de forma escalonada, por decisão administrativa, mesmo sem exigência expressa na lei. E Alexandre de Moraes autoriza a prisão domiciliar para 19 idosos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou a conversão do regime fechado em prisão domiciliar para 19 pessoas idosas condenadas por envolvimento nos atos antidemocráticos de ataques de 8 de janeiro, dos ataques, de 8 de janeiro de 2023. A decisão levou em conta a idade avançada dos réus e possíveis agravamentos de saúde no sistema prisional. 7h23. Para finalizar, Mayra. Sabatina será dura, mas relator vê caminho aberto para Messias no STF. Zema sinaliza alinhamento com Flávio Bolsonaro no segundo turno e adia definição de chapa. DF tenta salvar BRB com apoio federal após rombo de 8,8 bilhões. B3 reforça a aposta na educação para formar investidor de longo prazo. E o eleitor tem até 6 de maio para regularizar o título. É isso, ano eleitoral 2026, regularize o título, vá votar e exercer a cidadania. 7h24. Esses são os destaques dos principais impressos do país, do estado, da capital, e daqui a pouquinho tem os impressos nacionais, tá? E também os destaques dos portais. 7h24. Mara Nogueira, tem trânsito, né? Tem trânsito, vamos trazer informações já aqui com Borges Júnior sobre o trânsito. Agora são 7h24. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
7 horas e 24 minutos aqui, seguindo com o nariz entupido aqui de gripe, viu, Maria Nogueira? Tá complicado aqui. Saúde! Muito obrigado. 7 horas e 24 minutos agora. Agora sim tem trânsito, né? Informações do trânsito. Sim. Bora que o pessoal tá esperando aqui. Vamos trazer Borges Júnior, já está no ponto ali para falar. Ponto. Vamos logo com ele, então. Borges dia, Júnior, Borges. bom dia. Bom dia, Borges. Muito bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o Jornal Rádio Universidade nesta manhã de quarta-feira. Trazemos informações do trânsito. Neste momento, o trânsito ele é moderado a intenso na região do Anil, Santos Dumont e Casimiro Júnior. O registro é de grande fluxo de veículos, seguindo dessa forma até o viaduto do Café. A fluidez ela segue de forma moderada na região, portanto, dentro da normalidade para o horário naquela região, um pouco mais impactado, menos impactado em relação aí à quantidade de veículos, aquele trecho que normalmente tem um trânsito bastante pesado neste horário. Hoje, nesse horário, diferentemente do que acontece ao longo da semana, um pouco mais tranquilo, por assim dizer, nessa região, mas fluxo que deve aumentar, deve voltar à normalidade, seguindo aí o que acontece ao longo da semana, quando o fluxo é bastante intenso, sobretudo para quem está se deslocando no sentido centro. Mas, por enquanto, nessa região, o trânsito na Santos Dumont e na Casimiro, registros de moderado a intenso, região ali do Anil. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Aqui pelo mapa do Waze.com a gente confere, né? Aqui perto aliás, no cruzamento, né? Na verdade, não é nem na Via Expressa, é no cruzamento, é a Avenida Daniel de Latouche, tá? Olha, o trânsito tá complicado por lá, viu? Sentido Ponte do Caratativa, trânsito muito congestionado, assim, com muita retenção. Tem acidente de trânsito, já estamos vendo aqui também, né? Aqui logo depois São 2 acidentes, é isso? Está reportando o mesmo acidente? Enfim, aqui logo depois do retorno da Coama. 7 horas e 27 minutos, participe também, 992-17-26-47, é o trânsito aqui na Rádio Universidade, daqui a pouquinho tem mais, tá? Vamos ao noticiário, Maria Nogueira. Notícias da cidade. 7 horas e 27 minutos agora aqui. O HD, né, do computador aqui tá uma coisa lenta demais, né? Tá, enfim. É isso aí. 7 horas e 27 minutos. Vamos como puder aqui. E Borges Júnior, vamos ao noticiário falando aqui sobre... já sei. A coisa tá meio complicada, é por causa do trânsito, né? E esse nosso trânsito aqui que é só problema, né? De tanto pensar, o computador já fica até engatado. Borges, prefeitura assume linhas de ônibus após caducidade de contrato. Exatamente, Adalberto. A prefeitura de São Luís declarou a caducidade do contrato com o consórcio VSL, caducidade no sentido de deixar de ter validade o contrato. A empresa, a gente lembra, é responsável por parte do transporte público aqui da capital, aqui de São Luís. A medida, então, cumpre decisão da Justiça. Ela reconheceu o colapso na operação da concessionária. A ação ela foi movida pelo Ministério Público do Maranhão. Com isso, então, o município passa a assumir diretamente as linhas do chamado Lote 2 do sistema de transporte. O contrato ele havia sido firmado em 2016. A previsão de duração é que se estendesse aí até 20 anos, por até 20 anos, o que incluía a operação dos ônibus, manutenção da frota e também a gestão da bilhetagem. E agora, de acordo com a decisão judicial, a caducidade foi motivada por uma série de falhas graves. Entre os principais problemas estão a paralisação total do serviço desde o dia 14 de abril e também a incapacidade financeira da empresa para manter em operação os veículos e ainda a falta de pagamento de salários de fornecedores. Alguns dos problemas aí relacionados a essa situação. A SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, informou que o serviço passa a funcionar em regime emergencial, que
que esse serviço ele vai ser monitorado. Uma nova licitação já está sendo preparada para o intuito de reorganizar o sistema na capital em relação aos pagamentos. Os pagamentos relacionados ao uso de veículos, eles vão ser feitos por meio da justiça, e a caducidade ela tem efeito imediato, mas em relação às dívidas trabalhistas ou financeiras deixadas pelo consórcio, elas não foram assumidas. Adalberto, Mayra. Mudando de assunto, Mayra Nogueira. Borges, vamos agora falar sobre a manutenção da ponte metálica que liga os estados do Maranhão e Piauí, que será interditada hoje, não é isso, Borges? Mayra, a ponte metálica João Luiz Ferreira, ela liga as cidades de Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Vai ser interditada no dia de hoje, nessa quarta-feira. A interdição ela é temporária, vai seguir das 9 da manhã até as 5 da tarde, previsão aí. A medida é para realização de manutenção corretiva, e nesse intervalo de interdição, 8 horas até 8 horas de interdição, o bloqueio para o tráfego ele é total. Portanto, então, a recomendação aos condutores é que eles busquem rotas alternativas. Há outras duas pontes que fazem a ligação, a ponte José Sarney e também a ponte Nova, elas também ligam as cidades de Timon e Teresina. Interdição, portanto, na ponte de João Luiz Ferreira, começando às 9 da manhã, seguindo até às 5 da tarde. Previsão é de 8 horas para manutenção, bloqueio total nesse intervalo. Adalberto, Mayra. 7 horas e 31 minutos. Obrigado, Borges, pelas informações. Tem break, em seguida tem Política com Felipe Clã, Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Sete horas e 33 minutos, está na hora da política, está na hora de comentário e análise com Felipe Clã. Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. A política, como sempre, dando rumos ou não na vida das pessoas, meu caro Adalberto. Esse ou não aí é bastante eloquente, né, Felipe? Mas vamos falar aqui sobre Rubem Júnior, está ocupando aí papel de destaque do PT Nacional no Grupo Tático Eleitoral, e você pergunta, ele está decidindo com quem coligar ou receber o fundo eleitoral também, né? Olha que coisa boa! Olha, é importantíssimo que os parlamentares, né, maranhenses tenham papel de decisão a nível nacional, dentro do Congresso e dentro dos partidos a que estão filiados. Isso traz, sem dúvida nenhuma, prestígio, mas também traz obras, recursos para o Maranhão. Agora é época de campanha, agora é época de dar milho, né, para engordar,
o frango, como diz lá no interior. O Rubem Júnior tem o olhar de respeito, não só na CCJ, não só no Congresso Nacional, mas também do alto, vamos dizer assim, alto coturno, né? Como falam os antigos, do Partido dos Trabalhadores, e principalmente do presidente Lula, que sempre o convoca para essas missões, às vezes espinhosas, da maioria das vezes espinhosas, mas que ele, com a sua competência, consegue, sem dúvida nenhuma, trazer resultados muito bons. E agora, o grupo tático eleitoral, que tem a missão de reeleger o presidente Lula, de eleger uma grande bancada de deputados federais e principalmente de senadores. Veja que país é o nosso, né? O importante não é somente ter o presidente, é ter os senadores que não deixem o presidente sofrer um impeachment. Isso realmente, nós precisamos realinhar todos os processos, nós precisamos novamente, né, dar a função para cada um. Você estava falando das emendas parlamentares, é verdade, só que nós temos que lembrar uma coisa, o Supremo Tribunal Federal tem o papel de julgar e não de fiscalizar. Esse papel pertence ao Congresso Nacional, esse papel pertence ao Ministério Público. Então, é outro equívoco também que precisa ser trabalhado. Aí, como um faz tudo errado, o outro acha que é dono da função e há de eterno. Nós temos a única justiça do mundo, num país democrático, que as causas são infinitas, meu caro Adalberto e Mayra, né? É um absurdo. Mas que bom que o Rubem Júnior está com esta função de definir quem vai receber fundo partidário, né, fundo eleitoral, melhor dizendo, e quem coliga com quem, né? E não esquecendo que o Maranhão está incluído nesse processo, principalmente porque, junto com Alagoas e a Paraíba, até agora é um grande problema para a campanha nacional de Lula da Silva. Rubem cacifado, né? Cacifado. Vamos falar agora sobre Iracema Vale, Felipe, e uma reação deselegante, Imperatriz. O que foi que aconteceu? Olha, deixa eu falar uma coisa. Se não tiver os causos, né, não é política, não é campanha. Tudo precisa ter os causos, tudo precisa ter pessoas, né, que se transformem em personagens, às vezes de meme, às vezes sérios, né, marcantes. Não, a questão é que a Iracema estava junto com o seu candidato, seu pré-candidato, Orleans, rodando ali a região Tocantins, foram para Viana, foram para um monte de regiões ali, e para o grande encontro que teve, que todos os municípios, né, participaram. E a Iracema já chegou com o Brandão, com todo mundo, em cima da hora das visitas, né? E acho que não teve tempo. Eu não levantei o caso, porque esse tipo de coisa é só mesmo para a gente se divertir. Mas do jeito que eles chegaram, com a roupa do jeito que eles chegaram, não tiveram tempo para nada. Acho que muito mal para lavar o rosto. E já foram porque a população estava esperando e mal educado quem deixa os outros esperando ou falta com a hora certa, não é verdade? E ela foi lá e fez um discurso contundente, como todos os discursos de Iracema, né? Imagina se Iracema tivesse 1,90 m, ninguém segurava ela. Porque se ela, daquela altura, ela já tem aquela força, né, no discurso dela, e ela fez aquele discurso forte. Em vez do pessoal, né, ou algumas pessoas estarem criticando, né, o discurso, não, foram chamar a atenção sobre o cabelo da Iracema, sobre a roupa da Iracema, porque a roupa era muito chifrinho, porque ela não foi no cabeleireiro para se apresentar.
Desculpa, Adalberto, mas tem que rir dessas coisas. Não foi se apresentar como devia, como todo dia a gente consegue olhar ela lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. É outro mundo, né? É campanha, meu amigo, é calor, é poeira, é mato, é gente, é suor. Isso sim que é a política. Não é essa coisa bonita que a gente olha ali no plenário da Assembleia Legislativa ou nos eventos oficiais, no qual se tem tempo para tudo. Ela levou na boa e deu até uma gozada. Olha, deu até para me ajeitar meu cabelo agora, viu? É isso, mas isso já está no folclore da campanha de 2026. Quanto a pessoa... Fale, querido. Conclua. Quanto a pessoa, eu prefiro não coisa, até porque é uma colega da nossa área, entendeu? Que está mais para a política do que para o jornalismo. Mas me parece que as reações de defesa da Iracema, né? Principalmente o povo que gosta dela, já falou tudo da indignação e da forma desnecessária do qual ela foi tratada, meu caro Adalberto. Diga. Olha que o ritmo de campanha mesmo, valendo, ainda nem começou. Quando começar, vai piorar em termos de pressa, né, para visitar a maior quantidade de localidades possível. Isso aí, com certeza, é um pique gigantesco. E você falando, eu me lembrei da imagem de Rosiana Sarney, né, de bonezinho, camisa branca, calça jeans e tênis para facilitar justamente isso tudo, né? Uma boa lembrança essa, enfim, de uma mulher, né, na política, e claro, né, essa elegância no corre-corre, ela tem que ser deixada de lado, enfim, a política, isso aí, ela exige isso também. É uma maratona, essa que é a verdade. E não é, me permita, não é a Iracema. Eu a conheci, né, na campanha aqui, que me chamaram a atenção que ela seria o maior fenômeno, né? Eu ouvia falar dela, mas realmente o fato mais surpreendente que teve na eleição passada se chama Iracema, né? Que ninguém conhecia Iracema e foi a mais votada, né? E chegou muito, muito forte, tanto que ganhou a eleição para a Assembleia Legislativa. Se não tivesse tido os votos que ela teve voto para deputado federal, na verdade, como estadual. Foi a mulher mais votada da história do Maranhão e a parlamentar mais votada da história do Maranhão. E ela é daquele jeito, meu amigo, né? Não tem negócio, não. Ela tem uma característica, Adalberto, aqui, só fazer uma vírgula, que é muito engraçado. E um dia ela atende muito bem como o Brandão, né? Ela conversa com jornalistas, com a imprensa. Um dia eu olhei uma cena dela, né, ela de mão dada com o Brandão, lá em Barreirinhas, andando nas obras, e aí eu chamei a atenção, né, eu perguntei, mas vem cá, eu tenho visto, você sempre está de mão dada e tal. Eu tenho essa mania, quando eu olho uma pessoa, eu pego na mão e saio andando com a pessoa, me chamam muita atenção. O senhor acha errado? Eu digo, jamais, eu acho muito legal. Ela, é Iracema. Para uns, a grande facilidade, né? Para outros, nem tanto. Mas, Felipe, Flávio Dino aí está fazendo questão, não está fazendo questão, aliás, né, da presença de Jorge Messias lá no STF. Seria isso? Olha, isso aí é mais uma daquelas intrigas, entendeu? Que nem pegou esse negócio, mas ficou muito forte. E dentro do governo federal, dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro do Senado, né, é muito evidente. Eu conversei, inclusive, com senadores de outros estados que nós temos relações, e ele disse que é evidente que se fosse pelo Flávio Dino, o Messias não estaria nem na sabatina, que é hoje, inclusive, a sabatina dele, né? E o governo federal pagou para ver, né? Ou melhor, nós pagamos para ver. Veja, Adalberto, foi liberado 12 bilhões de emendas, né, que estava lá parada, que é outro problema, né? Você vê aí o Supremo Tribunal Federal. Então, será que uma toga
para o Supremo Tribunal Federal está valendo 12 bilhões. Olha, nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. Ou será que isso sempre foi uma moeda de troca? Será que os senadores, os deputados sempre adoraram quando tem que ter alguém para ser indicado e precisa da decisão dele, né, da sabatina? Você já assistiu a alguma sabatina de ministro, né? Chega a ser ridículo, é conversa de comadre, né? É fazer perda de tempo, é parar o Congresso, é parar o Senado, que podia estar decidindo coisas muito mais importantes, né, para o cafezinho e o tapinha nas costas, meu caro Adalberto. Para mim, isso aí faz parte desse sequestro também, né, do legislativo em relação ao executivo, né, que é uma prerrogativa do presidente escolher isso, enfim, escolher e levar ali para essa sessão, né, com aquele momento, né, justamente que você tá falando, né, de um enquadramento, entre aspas, aí, desse candidato ao STF, e que a gente está observando que a Alcolumbre está querendo, porque está querendo influenciar, claro, enfim, na minha opinião, né, acho que na análise também de vários, faz parte desse sequestro do legislativo em relação ao executivo. Felipe... Só um detalhe. O Alcolumbre, que era, né, contra, se fez de difícil, porque queria o ex-presidente do Senado, lá no Supremo, ele queria ter a pessoa. Me parece que o governo federal atendeu, né, o chororô do Alcolumbre. É uma coisa inacreditável, né? Ou seja, o poder serve para eles. A população brasileira rejeita todos esses processos, como o Supremo Tribunal Federal agora está na peneira nacional, que é natural. Primeiro foi executivo, depois legislativo, e agora o Supremo Tribunal Federal, né? Leia-se, o poder judiciário está sendo apontado todo santo dia, por uma simples questão. Eles não entenderam que ou eles foram eleitos com voto popular, ou eles são empregados da população. Eles não são autoridades, eles têm o poder da decisão, né, desde que a opinião pública concorde, desde que esteja dentro dos parâmetros da lei. Meu caro Adalberto. Felipe, falando em executivo e agora lá no alto, no topo, né, existe algum risco de Lula ter menos votos nesta eleição, aqui no Maranhão especificamente? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Esse programa aqui tem uma audiência fantástica, né? Se eu já tinha problema para conseguir ler todas as mensagens que eu recebo, né? Até porque eu não tenho essa preocupação de comentários. Eu entendo que é uma nova versão e tal, mas eu particularmente prefiro um contato direto com as pessoas. Meu número está lá na minha página, então as pessoas me mandam muito WhatsApp, mandam muito e-mail, hoje em dia bem menos, mas todo dia chegam uns 400, 500 e-mails de todas as áreas. Mas é impressionante, né, a extensão que a Rádio Universidade, principalmente o jornal da Rádio Universidade, alcança. Essa questão foi um material que foi enviado para nós, né, mostrando nós até publicamos isso ontem, mostrando todas as evoluções ou não de votos do Lula. Para quê? Para chamar a atenção de que quando o Lula teve no PT do Maranhão um candidato independente, né, foi em 2002, imagina, foi a última vez que o PT lançou um candidato. Foi quando o Lula teve menos votos no Maranhão, né? Então, assim, o governador Zé Reinaldo ganhou, né, disputava com o então candidato Jackson Lago, que depois foi apoiado pelo Zé Reinaldo na outra eleição. Mas esse fato é muito curioso, porque fica a pergunta: e se o PT do Maranhão, que ainda não conseguiu se entender,
né, sair com um candidato independente, como é que fica o PT no Maranhão? Como é que fica o Lula no Maranhão? Qual é o palanque forte que o Lula vai ter? Me parece que, independente de apoiar ou não o Orleans, eles estão, né, o Grupo Brandão está decidido de que o nome do Lula vai ser levado na campanha deles. Vamos ver, vamos assistir, né? É uma estratégia inteligente, porque o Lula vai ficar de mãos amarradas e de boca tapada, não vai poder dizer que não quer que A ou B apoie, principalmente porque a eleição, matematicamente, hoje, no Brasil, para presidente da República, está empatado, meu caro Adalberto, Mayra e Borges, com um detalhe, o Lula, um candidato, contra 4 candidatos da direita, né, e que, indiscutivelmente, vão se unir, né, talvez não no primeiro turno, mas no segundo turno, todos eles vão estar trazendo esta onda. Não sabemos se vão conseguir transferir votos, que é a arte mais difícil que existe numa campanha eleitoral, meu caro Adalberto. Só um detalhe, o companheiro que na época, em 2002, foi o candidato, né, do PT, é o grande Raimundo Monteiro, que tem uma história fantástica, né, junto com o Washington Luiz, o Macaxeira, né, eles fizeram história aqui, foi um negócio incrível, né, mas o PT continua sendo o PT. Vale que o Rubem Júnior agora, nesse papel importantíssimo, né, consegue sentar e fazer um bom acordo, né? Porque se continuar desse jeito, eu acho que da federação se consegue fazer 2 deputados federais e talvez 1 ou 2 estaduais. Eu estou falando hoje, com a matemática que está tendo para a tática na eleição, meu caro Adalberto. Felipe, para a gente finalizar, vamos falar de Laésio Bonfim? Eu acho o Laésio uma figura, gente. Olha, ninguém consegue criticar o Laésio, né, porque ele é uma pessoa muito interessante. Eu recebi a agenda dele, né, para esse sábado, ele vai 3 municípios, e o mais interessante é que a pessoa que me enviou dizendo assim, olha, o Laésio vai aproveitar o final de semana, porque durante a semana ele trabalha como médico, então ele só pode fazer, diferente dos outros, ele só pode fazer campanha no final de semana. Olha, nobre, né? Que bom, que coisa interessante. Ele ainda não precisou abandonar tudo para começar realmente a campanha intensa, como você disse, ainda está começando. O Eduardo Braide tem feito suas reuniões, tem anunciado apoios, o Orleans tem feito uma campanha intensa ainda, agora mesmo aqui em São Luís, né, com muita gente, né, muita festa, muitos abraços, muitos beijos, né, mas ainda tá naquela coisa da primeira faixa do disco, meu caro Adalberto, né? Mas vai intensificar com certeza, viu, Felipe? Muito obrigado aqui pela sua presença, análise. A gente teve Felipe Clã, amanhã ele volta, tá? Felipe, estamos esperando você ansiosamente amanhã. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado. Um abraço, Adalberto, Mayra e Borges e ouvintes do nosso Jornal Rádio Universidade. Vamos para o break, Mayra? Obrigada, é isso aí, vamos lá. De volta aqui ao break, é isso aí. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos
ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. E Clarice, Edgel, o que tu faz na defensoria? Ah, já sei, meu Deus, vem receber uma herança. Que herança? Tanta coisa que eu tenho pra resolver aqui. É a cirurgia de Chacotinha que não quer liberar. Essa confusão com esse ex-Mário de Arte que não quer pagar a pensão. Só a defensoria pra me ajudar. E tu vais amar o serviço, que aqui é de graça. Por isso que eu vim pra cá, que eu boto até fé na defensoria. Aproveita e segue a defensoria nas redes sociais. @defensoriaMA. Lá a gente fica por dentro de todas as áreas que ela atende. É coisa chique. Já tô seguindo o fuxico bom, a gente tem que espalhar. Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 25 anos garantindo os seus direitos. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Com você aqui no Jornal Rádio Universidade, 7 horas e 56 minutos, trazendo Borges, não é isso, Borges? Vamos falar agora sobre o Dia do Trabalhador. Comércio Lojista de São Luís vai fechar as portas no feriado, né? Exatamente, Adalberto. Comércio Lojista em São Luís tem o funcionamento alterado, né, nesse dia 1º de maio, isso por conta do feriado do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Informação é da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, informação por meio de nota. Dessa forma, nesta sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, o Comércio Lojista de São Luís segue fechado. A decisão ela está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, acordo firmado entre a FEComércio Maranhão e os sindicatos da categoria. O intuito é assegurar o descanso dos trabalhadores, também permitir aí as comemorações referentes à data. Atividades essenciais como farmácias e supermercados seguem funcionamento normal, já que são consideradas atividades essenciais. Adalberto, Mayra. Mudando de assunto aqui, Mayra Nogueira, falando agora sobre homem invadindo quarto de criança, né? Pois é, homem invade quarto de criança no bairro Renascença. Registro foi feito por câmera de segurança. Borges, como foi essa situação? Está repercutindo demais isso. Fato acontecido na segunda-feira agora, nessa segunda-feira, foi no bairro Renascença, aqui em São Luís. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram um homem invadindo a residência. Ele entra pela janela do quarto de uma criança. Invasão acontecida por volta das 3h30, 3h33 da madrugada. A mãe da criança, ela acordou durante a madrugada e percebeu o que estava acontecendo. Ela então chamou o marido, ambos confirmaram o acontecido, perceberam do que se tratava. O casal então correu em direção ao suspeito. Esse suspeito, ao ser percebido, ele conseguiu fugir, fugiu pelo mesmo local por onde entrou. As imagens, elas foram entregues à polícia. Elas devem ajudar na identificação e também na prisão do suspeito, na prisão do criminoso. E, de acordo com a Polícia Civil do Maranhão, o caso ele segue sob investigação, está sob responsabilidade do 9º Distrito Policial, no bairro de São Francisco. Por meio de nota, a polícia já informou, inclusive, que já conseguiu identificar o autor do crime. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, é isso aí, né? Está repercutindo isso aí com certeza e não é por outra, não é sem motivo, né? Não é sem motivo. Imagina só a pessoa ser surpreendida com a pessoa dentro da sua casa. E, Borges, vamos falar agora sobre mulheres, né? Ocupando 40% dos empregos formais em grandes empresas aqui no Maranhão, né?
Exatamente, Adalberto. As mulheres, os dados integram o painel do relatório de transparência salarial, faz parte aí, fazem referência ao ano de 2025. Os números eles foram divulgados na segunda-feira, a divulgação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres, divulgação dentro do 5º Relatório Nacional de Igualdade Salarial, mostrando aí que as mulheres no Maranhão representavam 39,1% dos vínculos empregatícios em estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Isso em dezembro de 2025. Ao todo, o Estado contabiliza 675 empresas desse porte. Elas são responsáveis por 242,9 mil postos formais de trabalho. Desses, 92.200 eram ocupados por mulheres, sendo a maioria por mulheres negras, que somavam aí 77,3 mil, equivalente a 81,2%, enquanto 17,8 mil vagas eram ocupadas por mulheres não negras, 18,7%. Entre os homens do sexo masculino, havia então 147,7 mil empregados nessas empresas, dos quais mais de 125 mil eram negros, o que é equivalente aí a 85%, e 21,1 mil não negros, 14,8%. Esse, então, Adalberto, Mayra, números trazidos pelo relatório de transparência salarial. No Maranhão, as mulheres aparecem em 39,1% de ocupação dos vínculos empregatícios em estabelecimentos com 100 ou mais empregados, referências ao ano de 2025. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Olha, ainda tem trânsito, ainda tem esporte, tem comentário musical com Gilberto Mineiro, indireta cultural com Beto Errong, tem Rádio Opinião, entrevista, isso tudo após o quê, Maria Nogueira? Pois é, vem aí o Rádio Ciência agora para você. 8h01. Pesquisa da UFMA investiga desafios enfrentados por jornalistas negras no Brasil. Você sabe o que é tokenismo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA investiga desafios enfrentados por jornalistas negras no Brasil. As informações com Pedro Batista. Apesar dos avanços nas discussões sobre igualdade racial e de gênero, a maioria das redações jornalísticas ainda é chefiada por homens brancos. Segundo dados do Reuters Institute, que investigou esse cenário em 12 países, a porcentagem de mulheres à frente das redações no Brasil caiu de 22% em 2024 para 21% em 2025. Quando o fator raça é levado em conta, nenhum dos veículos brasileiros contemplados na análise tem um editor-chefe negro. Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, investiga como as jornalistas negras se veem no espaço de trabalho jornalístico, considerando os desafios relacionados à raça, gênero e questões identitárias. A mestra em comunicação pela UFMA, Michele da Silva Alves, responsável por conduzir a pesquisa, afirma que o interesse pela temática nasce da vontade de compreender a identidade dessas profissionais. O objetivo da minha pesquisa é compreender como jornalistas negros percebem o mercado de trabalho no Brasil, principalmente a partir dos desafios relacionados a gênero e raça. Então, eu organizo essa análise em 3 pontos. A primeira é as experiências dessas profissionais, depois os desafios que elas enfrentam no cotidiano do trabalho e, por fim, as estratégias que elas constroem para permanecer nesses espaços. E acredito que o interesse por esse tema nasceu da vontade de compreender identidades, assim, a minha, de outras pessoas negras e das próprias mulheres negras que já atuam na área.
também parte da percepção de que questões de gênero, raça e classe, mesmo sendo muito discutidas, ainda não recebem a atenção necessária quando olhamos para o próprio campo do jornalismo. E também esse olhar foi construído junto com a minha orientadora, a professora doutora Thaisa Bueno, que reforçou, né, esse olhar junto e complementar diante da realidade dessas mulheres. A teoria fundamentada construtivista é um aspecto fundamental no estudo. Proposta por Kate Charmas, essa ideia leva o pesquisador a entender um fenômeno social e construir teorias a partir das experiências dos participantes, utilizando coleta e análise de dados interativas. Nesse sentido, como forma de chegar ao maior número de jornalistas, Michele adotou o método Bola de Neve, no qual participantes vão indicando novos participantes, aumentando assim o número total. Além disso, foram realizadas entrevistas com 2 jornalistas negras por região do país, com atuação de no mínimo 5 anos em TV, rádio, jornalismo digital, assessorias e outros. De acordo com a pesquisadora, os resultados indicaram uma realidade similar para as jornalistas, mesmo que elas vivam em lugares diferentes e não se conheçam. Os principais resultados da pesquisa mostram que, mesmo sendo jornalistas negras de diferentes cidades, estados e regiões do Brasil, e que não se conhecem, todas elas relataram experiências muito semelhantes de dor e enfrentamento no mercado de trabalho. Essas experiências são atravessadas por algo que a gente denomina de interseccionalidade, que foi um conceito desenvolvido pela Kimberly Crenshaw, uma pesquisadora que criou o termo para explicar como diferentes formas de opressão, como racismo, sexismo e outras desigualdades, não atuam separadamente, mas se cruzam na vida das pessoas. A partir das análises, a gente identificou 3 categorias principais. A primeira é a beleza, que mostra como os padrões estéticos ainda definem quem é aceito na mídia. A segunda são as cicatrizes, que envolvem experiências de discriminação e violência simbólica, como racismo, sexismo, xenofobia. E a terceira, estereotipagem, que mostra como essas mulheres ainda são frequentemente colocadas em papéis fixos e limitadores dentro do jornalismo. Então, no conjunto, os resultados mostram que essas experiências não são isoladas, mas estruturais. Além disso, a análise também destaca o papel da mídia na consolidação de narrativas racistas e sexistas. A pesquisa reforça a importância dos meios de comunicação na construção de sentidos, podendo corroborar com a amplificação de discursos preconceituosos. Um dos exemplos citados é o caso das falas racistas, ditas pelo jornalista William Vac antes do jornal entrar no ar. Entretanto, a mídia pode ser uma ferramenta de superação dessas narrativas, é o que afirma Michele Alves. A mídia, e aqui dentro dela o próprio jornalismo, tem um papel muito importante na forma como a gente entende o mundo. Ela pode ajudar a denunciar injustiças e dar visibilidade a problemas sociais, mas ao mesmo tempo também pode reforçar ideias racistas e sexistas, muitas vezes de um jeito bem sutil. Isso aparece na forma como as notícias são contadas, em quem é ouvido e como certas pessoas são representadas dentro dela. Quando eu falo em narrativas, eu não estou falando no sentido inventado de opinião, mas sim de histórias e formas de representar grupos sociais. Então essas representações podem parecer naturais, mas acabam reforçando estereótipos e desigualdades que já existem há muito tempo. Acredito que, por outro lado, a mídia pode ser uma ferramenta de superação dessas narrativas. Isso significa incluir mais mulheres negras nas redações e também como fontes das matérias para reduzir essas desigualdades. A dissertação de mestrado A Dor Também Tem Nome de Mulher, um olhar sobre identidade, desafios e enfrentamentos das jornalistas negras no Brasil, é finalista no Prêmio Compós de Teses e Dissertações Eduardo Penhuela 2026. A orientação foi da professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA Imperatriz, Thaisa Cristina Bueno. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência em Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E tokenismo, você sabe o que é? O tokenismo vem da palavra token, que significa símbolo em inglês, e se refere a uma tentativa superficial de atingir a inclusão, em que um grupo é representado por uma quantidade inexpressiva de vozes. Uma forma de entender o tokenismo na prática é pensando na pesquisa que você acabou de ouvir. Ao serem minoria nas redações, as jornalistas negras são parte de um falso discurso de inclusão
que em muitos casos resulta em uma reprodução dos preconceitos a serem combatidos. Esse conceito começa a ser discutido em meio às lutas pelos direitos civis de pessoas negras nos Estados Unidos por volta dos anos 1950 e 1960. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, são 8 horas e 10 minutos. A gente traz Borges Júnior na reportagem. Borges, vamos falar agora sobre os senadores do Maranhão apoiando a indicação de Jorge Messias ao STF. Os 3 senadores maranhenses que representam o Maranhão, indicaram aí que devem votar a favor nesta quarta-feira. Votação favorável à indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O nome foi indicado pelo presidente Lula. A indicação ela veio após uma vaga que foi aberta com a saída do ministro Roberto Barroso. A bancada maranhense ela é formada por Everton Rocha, do PDT, a Elisiane Gama, do PT, e ainda a Ana Paula Lobato, do PSB. O relator da indicação de Jorge Messias, o senador Everton Rocha, já leu um relatório a favor do nome para o STF, e no dia de hoje, nesta quarta-feira, a partir das 9 da manhã, acontece o momento da sabatina, quando os parlamentares vão ter 10 minutos para cada um deles fazer perguntas, também para avaliar se o indicado possui as condições necessárias para ser ministro. A redação é da Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra. Borges, falando agora sobre essa operação Dolo Rural que combate fraudes previdenciárias em 5 cidades. Quais são essas cidades, Borges? Mayra, operação em curso nesta manhã de quarta-feira, operação da Polícia Federal, deflagradas em cidades do Maranhão e também do Ceará. No Maranhão, São Mateus do Maranhão e São Bernardo, e já no Ceará, Fortaleza, Eusébio e Baturité. A Força Tarefa cumpre mandados, investiga esquema que teria causado prejuízo de R$670 mil ao INSS, com potencial economia de 4,1 milhões de reais, com a suspensão de benefícios indevidos. Em São Luís é que a Força Tarefa Previdenciária, a operação na manhã desta quarta-feira, em curso, intuito é reprimir crimes contra o sistema previdenciário, ação pela Polícia Federal aqui no estado do Maranhão. Tem a participação da Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social, também do Ministério da Previdência Social e da Coordenação Geral de Apuração e Cobrança Administrativa de Benefícios. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão por 31 policiais federais, cumprimento nas residências e nos escritórios profissionais dos investigados. A ação conta com a presença também de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. A Justiça Federal também determinou a adoção de medidas cautelares, medidas como a quebra do sigilo telemático, a quebra dos sigilos bancários e também fiscal. A investigação, a gente lembra que ela foi iniciada em 2023
indicou aí a atuação de um esquema criminoso, esquema integrado por escritórios de advocacia responsáveis pela confecção de documentos falsos, a confecção a partir mediante aí a utilização de dados de propriedades rurais existentes. Com base nessas informações, teriam então sido concedidos indevidamente benefícios previdenciários, benefícios como aposentadoria por idade, salário, maternidade e ainda pensão por morte. Prejuízo estimado com a concessão de 35 benefícios já identificados, alcançando aí cerca de R$670 mil. E se confirmado agora as suspeitas, os investigados eles podem responder pelos crimes de estelionato majorado contra o INSS, associação criminosa e ainda falsificação de documento público. Portanto, então, a Polícia Federal com operação nas ruas, agora operação em curso, a Operação Dolo Rural, aqui no Maranhão, nas cidades de São Mateus do Maranhão e São Bernardo. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, aqui acompanhando em cima do lance essa operação. Mayra Nogueira, vamos para o tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. São 8h15, previsão do tempo em São Luís e Maranhão, nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026. O dia inicia ensolarado, com umidade elevada, mas com chuva prevista à tarde. Condições atuais em São Luís, 25 graus, umidade 93%, ensolarado, 0 nuvens, ventos de 5 milhas por hora do leste, visibilidade 5 milhas com a pressão 30 polegadas, sem precipitação e UV1. A previsão do dia predominantemente nublado, com chuva à tarde, padrão equatorial chuvoso típico no estado do Maranhão. Nos próximos dias, nesta quinta, amanhã, predominantemente nublado, com chuva à tarde, e na sexta, um pouco de chuva à tarde. Adalberto Júnior e a tábua de maré agora. Agora com a tábua de maré, Mayra Nogueira, neste dia 29, pré-amar. A primeira aconteceu às 5h27 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 5h53 da tarde, com 5,7 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 11h40 da manhã, com 0,7 metro. A segunda será às 11h59 da noite, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Pois é, Adalberto, antes das notícias do Brasil, das manchetes, quem está nos acompanhando, sempre nos acompanha, o Heraldo Moreira, está sempre sintonizado aí, ele sempre nos acompanha, sempre diz, olha, estou aqui acompanhando, levando a minha filha para a escola, sempre na sintonia. E também está mandando aqui um recado aqui, que o juiz estadual Edilson Caridade, de uma das varas da Fazenda Pública da capital, também acompanha diariamente o jornal. Está aí a caminho do fórum, quando está levando a filha dele, Abigail, para a escola. Já está na nossa agenda aqui. Um abraço para você também, para o Heraldo Moreira e, claro, também a Maria Clara. Heraldo Moreira faz parte aqui da equipe de esporte, Grande né? Heraldo. Grande jornalista, o esporte aqui professor. No sábado, apito inicial. Ele comanda o apito inicial e com Paulo Pellegrini e toda essa turma. É isso aí. Todo sábado aqui, 11 da manhã. Isso. Valeu, Heraldo, pela presença aqui, claro, todos ouvindo aqui o Jornal Rádio Universidade. 8h17, Mayra Nogueira, vamos aqui no avançado do Noticiário Nacional, trazendo a manchete, começando Folha de São Paulo. Polícia Federal investiga a entrada de malas do Brasil em avião de Bet com políticos. Hugo Mota, presidente da Câmara, e o senador Ciro Nogueira, do PP, estavam no voo, né? Agora o estado de São Paulo, Mayra. No estado de São Paulo, o Planalto libera emendas em esforço pela aprovação de Messias. E indicado ao STF, ministro da Advocacia Geral da União vai enfrentar sabatina hoje na CCJ do Senado. Para finalizar a manchete de O Globo, portanto, fraude na aduana. Operação mira corrupção no Porto do Rio e afasta 25 fiscais. Receita aponta que, em troca de propina, grupo adulterava registros de produtos importados para o imposto ser menor. 8h18 agora, vamos para o Rádio Opinião, tem entrevista. Mas antes tem aqui o intervalo e a gente volta logo em seguida, tá, Adalberto? Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores.
e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a democratização do acesso ao ensino. A gente conversa agora com o coordenador da Rede Maranhense de Cursos Populares, Marcos Eduardo Miranda Santo. Marcos, muito obrigado aqui pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco da nossa rede de cursos populares. A Rede Maranhense de Cursos... Opa, desculpa. Maravilha, não, a gente está falando sobre justamente isso. E falar desse edital, é isso que é muito importante em vários pontos aqui do nosso estado, curso, né, para justamente preparar alunos, né, para o Enem, entre outros seletivos, né, para acesso à universidade, não é isso? Então, enfim, como é que está esse edital e quem pode se inscrever e até quando, né? Perfeito. Nós lançamos o edital número 1, 2026, da RMCP, para a seleção de estudantes para 13 polos em 12 municípios do Maranhão. Dentre eles, São Luís, Raposa, São Luís de Ibamar, Passo do Lumiar, municípios também da região da Baixada, dentre outros. O edital, nós ontem publicamos o resultado preliminar, mas nós temos ainda vagas ociosas e nós estaremos reabrindo inscrições durante o período de matrícula naqueles polos que ainda possuem vagas ociosas. Então, caso alguém tenha interesse, basta buscar os polos informados no edital e lá haverá um coordenador local que poderá informar se há ainda vaga disponível ou não. Mas, além disso, nós estamos também em processo de expansão e planejamos lançar o edital número 2 de 2026 ainda nesse mês de maio, para mais cerca de 12 cursos em 12 polos em 12 municípios do nosso estado. Os cursos eles são apoiados pelo Ministério da Educação por meio da Rede Nacional de Cursos Populares, a CEPOP, e nossos estudantes recebem um auxílio permanência no valor de R$200 durante toda a duração do curso, como uma forma de incentivo à permanência e ao êxito dos nossos estudantes. Maravilha. Como é que está esse processo justamente de abertura, né? Enfim, uma democratização maior a esse acesso? Vocês têm observado justamente de participação, como esses alunos eles têm recebido e aproveitado, né, essa oportunidade justamente para preparar, né, preparar ainda mais esse aluno. É uma forma de garantir, né, garantir mais inserção justamente para alcance de vagas, vagas no ensino superior. Como é que tem sido essa recepção por parte justamente do principal ali, que é o aluno? Perfeito. Nós iniciamos as ações da rede, enquanto rede, no ano passado. Inicialmente, nós trabalhávamos de forma isolada, então decidimos trabalhar de forma coordenada. E assim nasceu a Rede Maranhense de Cursos Populares, um coletivo de educadores e também de organizações da sociedade civil
que tem como foco principal a promoção de cursos gratuitos, de qualificação, requalificação, dos mais variados temas. No ano passado, nós tínhamos 4 polos. Nos nossos 4 polos, nós, em todos, nós conseguimos suprir o número de vagas, ficamos ainda com listas de espera por um bom tempo e tivemos um grande percentual de estudantes que ingressaram no ensino superior. Esse ano, tendo em vista a necessidade que observamos em diversos municípios de um curso gratuito que pudesse ali oferecer essas oportunidades de acesso ao ensino superior, nós então expandimos a nossa rede. E nós temos tido, já no nosso resultado preliminar, uma grande adesão por parte dos estudantes, jovens, adolescentes e até mesmo adultos que já concluíram o ensino médio, mas que buscam ali o objetivo de ingressar no ensino superior. Mesmo após a publicação do resultado preliminar, nós estamos ainda tendo muitas demandas e é por isso que nós iremos reabrir para a inserção de novos alunos durante o período de matrícula, que será na segunda e na terça-feira, 4 e 5 de maio, nos respectivos polos de oferta. Bora falar um pouquinho sobre esses cursos, né? Especificamente essa oferta e variedade. Bem, nossos cursos, eles seguem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e também seguem a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. E, claro, de acordo com as competências e habilidades exigidas no Enem. Mas, além disso, nossos cursos, eles trazem também o aspecto da educação popular, trazendo os princípios da pedagogia de Paulo Freire e também trazendo ali os princípios voltados à universalização do ensino superior, ao protagonismo juvenil, à busca por a educação antirracista, a educação para a diversidade. Então, todos os polos seguem ali uma estrutura dos componentes da formação geral básica e também seguem uma estrutura de atividades complementares, que são realizadas semanalmente com os nossos estudantes. Essas atividades incluem oficinas, palestras, simulados. Dentre essas oficinas e palestras, nós abordamos temas como objetivos de desenvolvimento sustentável, como eu já disse, educação antirracista, educação para a diversidade, e outros temas da atualidade que também são importantes para a construção da cidadania dos nossos estudantes e também, claro, para instrumentalizá-los ali para as questões do Enem, dos vestibulares, e também para a redação, que sempre traz temas que estão no contexto cotidiano dos inscritos. E, aproveitando a oportunidade, Adalberto, nossos cursos, a rede, ela iniciou com os cursos pré-vestibulares, mas nós também estamos expandindo para outras ofertas. Planejamos agora também, no mês de maio, lançar um edital de cursos de qualificação profissional apoiados pelo Ministério do Trabalho, na intenção de trabalhar com diversos cursos profissionalizantes, aqueles que tiverem interesse, que acompanhem o Instagram da Rede Maranhense de Cursos Populares, RM Cursos Populares, no Instagram, onde nós estaremos também divulgando esse edital. E, além disso, temos ainda a previsão também de a oferta de cursos para comunidades pesqueiras, apoiado pelo Ministério da Pesca e da Agricultura. Também aqueles que tiverem interesse, que estejam acompanhando ali nosso Instagram, porque lá é nosso principal canal de comunicação e é lá onde nós estaremos divulgando essas oportunidades, sempre com caráter gratuito, sempre com caráter de inclusão dos mais diversos públicos. Marcos, muito legal essa iniciativa. E eu queria saber, já para a gente finalizar, se existe algum tipo de pré-requisito, né, para esses alunos terem acesso. No caso dos cursos preparatórios, o
pré-requisito é que esteja no terceiro ano do ensino médio ou na segunda etapa da educação de jovens e adultos, a EJA. Não há critério de priorização para a entrada, apenas para o benefício do auxílio permanência, que é de acordo com as próprias diretrizes do CEPOP. Estudantes de escola pública, estudantes com renda familiar mensal de um salário mínimo, mas, como eu disse, todos os estudantes são bem-vindos. Esses critérios são apenas para a concessão do benefício, para conceder benefício para aqueles que, de fato, mais precisam. Bacana, bacana. Marcos, esse período, então, ele vai até maio, né? Vamos fazer um convite, portanto, e onde as pessoas podem ter todas essas informações? Sim, no dia 4 e 5 de maio, nós estaremos realizando as matrículas dos estudantes que foram selecionados no edital 2026, mas aqueles estudantes que, por acaso, não souberam do edital e que possuem interesse, que possam procurar os polos para verificar vagas ociosas. O edital e os polos, os locais, eles estão todos disponíveis no Instagram da Rede Maranhense de Cursos Populares. Só jogar lá no Instagram, RM Cursos Populares, e aí você vai encontrar. Aí lá, no nosso Instagram, tem um link do edital, e no edital tem o nome e o endereço de todos os polos. Nossos polos, eles são, a maioria, escolas públicas, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e com algumas secretarias municipais, que também estão nos apoiando. E também para aqueles que, por um acaso, procurem um polo que já não tem mais vagas, que aguarde o nosso próximo edital, que será publicado ainda nesse mês de maio. Também todas as informações estarão lá no Instagram da rede. Maravilha. Só lembrando aqui, Axixá, Bacabeira, Cantanier de Caxias, também em Humberto de Campos, onde mais aqui? Olha, são vários locais, viu? Muito boa essa iniciativa. Acabei de conversar aqui com o Marcos Eduardo Miranda Santos, que é coordenador da Rede Maranhense de Cursos Populares, e falou dessa iniciativa, com cursos aí para para alunos, né? Enfim, que querem acesso também ao ensino superior. Marcos, muito obrigado. Está de parabéns, viu? Claro, vocês todos, e muito obrigado pelas informações aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Mara Nogueira, em seguida a gente tem Indireta Cultural com Beto Errong. Antes tem break, não é isso? A gente volta já. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Indireta Cultural, com Beto Errong. Indireta Cultural, com Beto Errong. Para a gente ver com o Beto Errong, o que ele traz para a gente? Ele traz o reggae lá, diretamente do bairro Liberdade. Não é isso, Beto? Zinho, hoje a gente vai falar de reggae. Essa força natural que toma conta de São Luís há várias décadas. Dizem que é o primeiro estilo musical que a gente escuta quando entra na ilha e o último quando sai. Pelo menos tem sido assim. É
um fenômeno. E quando a gente fala de reggae, a gente sabe que cabem aí vários aspectos. Inclusive, recentemente, o pesquisador Roberto Pereira publicou um estudo sobre o comportamento das novas gerações relacionadas ao ritmo. Os dados merecem atenção e ligam um alerta. Para saber mais informações sobre essa pesquisa, entra lá no nosso blog, mas a gente promete que em breve, aqui mesmo no Indireta Cultural, a gente vai destrinchar melhor esse aspecto. Porque hoje a gente vai falar do reggae, mas sob o ponto de vista do bairro da Liberdade. Porque, para quem não sabe, eu sou morador do bairro da Liberdade, o maior quilombo urbano da América Latina, região banhada pelo Rio Anil, no seu encontro com a Baía de São Marcos. Também cercada de muita história, tradição, resistência e muito preconceito. Pois é, o perigo existe, mas o medo é inflado pelo preconceito lá. Para algumas pessoas, entrar no bairro da Liberdade é tipo uma missão do BOPE. Só que o maior risco que há em entrar lá hoje é sair gostando. A violência existe, assim como existe em toda a cidade, mas lá o preconceito chega antes. Mas enfim, o que eu quero dizer é que no bairro da Liberdade o reggae toca diferente. Afinal de contas, ele mora lá. Ao que parece, cada morador tem uma radiola de reggae em casa. Na Liberdade, o reggae é relógio biológico. Se você não gosta de reggae, a Liberdade te convence. Lá, o reggae não é exceção, é logística do cotidiano. Qualquer dia pode ser dia de festa ou de reggae. Lá, aniversário vira evento público. A festa começa numa casa e termina no quarteirão. Em outros bairros, quando vão fazer evento, né, eles se informam no grupo do condomínio ou coisa assim. Na Liberdade, não. Eles ligam a radiola e deixam Deus organizar. E o mais curioso é que está virando um bairro mais acessível. Abriram avenidas, o GPS está chegando, o Uber já aceita corrida com mais facilidade e virou roteiro turístico. O que é lindo, mas também é estranho. É estranho porque aquilo que era violência agora virou cultura. O som alto que incomodava agora é experiência imersiva. A verdade é que a energia sempre esteve lá. Faltava era a coragem da cidade para aparecer. Se é pobre que mora, aí é bagunça. Se o turista aparece, é patrimônio. E só para finalizar, eu quero dizer que o bairro da Liberdade não é perfeito e nem nunca foi. Mas também não é isso que a cidade aprendeu a ter medo. É um bairro barulhento, contraditório, cheio de problemas, cheio de pessoas, cheio de músicas. A Liberdade é o tipo do lugar que não pede licença para existir, tipo o reggae. E talvez por isso incomoda tanto. A Liberdade faz jus ao nome. Ela não se explica. Enquanto a política toca o terror, a Liberdade toca alto o reggae e segue vivendo. Eu sou Beto Errong, falando diretamente para o jornal Rádio Universidade. Para ver mais sobre essa opinião e outros assuntos, entra lá no nosso blog www.amundioca.com/indireta cultural. A gente se vê na próxima aí. Solta a pedra, DJ! Beto Errong aqui no comentário toda quarta-feira em direta cultural. Beto Errong, Pois é, trazendo agora o comentário de Gilberto Mineiro, Adalberto. É isso aí. Gilberto Mineiro hoje, ele fala exatamente do contemplativo e do visceral do quinteto Carne Doce, não é isso, Gilberto? Já há algum tempo, Goiânia tem sido a meca do rock alternativo brasileiro. Impulsionada pelo sucesso de bandas como Bulgarins, a cena goiana não se cansa de revelar novas bandas, como é o caso de Brevinks, Black Joy, Chalks e Hellbangers, só para citar algumas. Carne Doce aparece na cena em 2013, misturando MPB, psicodelia e um groove contagiante. O quinteto é liderado
pela carismática vocalista Salma Joe, que vem crescendo vigorosamente, em grande parte pelo sucesso das suas letras marcantes, que oscilam entre o político e o confessional, entre o contemplativo e o visceral. Vamos ouvir, então, com esse tempero muito interessante, o Pertado da banda Carne Doce, a faixa Comida Fraca, para vocês terem uma ideia do novo rock de Goiânia. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Comida amarga, eu prometi, quero um adeus, quero um final, mas Deus bem sabe o quanto eu rezei pra ser vulgar como um anjo. Nem o disfarce no teu olhar eu já venci, já não sou mais gostosa. Você goza triste em mim. Eu boto as sobras dos teus sinais, eu sou a sobra, junto com as sobras, eu não sou mais. De volta com Borges Júnior no noticiário. Borges, vamos falar agora exatamente sobre o que, Mara Nogueira? O que temos aqui? Governo federal libera 330 milhões de reais com atenção ao preço do gás de cozinha. Borges. Mayra, abertura de crédito extraordinário de 330 milhões de reais, crédito para subsidiar a importação de gás de cozinha, medida ela se dá em meio à alta dos preços provocada pelo cenário internacional, medida provisória publicada nesta terça-feira. O recurso ele vai ser destinado com atenção ao gás liquefeito de petróleo, o GLP, recurso para garantir que o produto importado seja vendido no Brasil pelo mesmo preço do produto nacional, o que evitaria aí repasses mais elevados ao consumidor final. O intuito é conter aí os impactos da guerra no Oriente Médio sobre os combustíveis. O subsídio ele seria uma espécie de compensação. O governo, então, cobre parte do custo da importação. Dessa forma, os distribuidores, as distribuidoras não precisam aí repassar integralmente a alta ao consumidor. A medida ela segue valendo até o dia 31 de maio, mas existe a possibilidade de ela ser prorrogação por mais 2 meses, dependendo aí da evolução dos preços no mercado internacional. Adalberto, Mayra. Borges, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a Universidade Federal do Maranhão com vagas abertas para bolsas de pós-doutorado em saúde e meio ambiente. Exatamente, Adalberto, iniciativa por meio do programa de pós-graduação em saúde e ambiente da instituição da UFMA, a oportunidade destinada a doutores interessados em integrar o projeto de reestruturação interdisciplinar do programa, iniciativa que tem um foco no fortalecimento da pesquisa, também na inserção social da instituição. Em relação às inscrições, elas devem ser realizadas até o dia 30 de abril, portanto, até amanhã. Essa inscrição ela é feita por meio do e-mail saudeambiente@ufma.br, inscrição por meio do e-mail saudeambiente@ufma.br. Lembrando que os interessados devem possuir o título de doutor, também certidão digital de conclusão do curso ou declaração de defesa de tese. Ele deve ainda apresentar propostas que se alinhem ao projeto. Outras informações sobre a UFMA podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, para encerrar, vamos falar de algo que eu adoro. Adalberto que também gosta de dançar. Então, é o Dia Internacional, hoje é o Dia Internacional da Dança. Você também gosta de dançar, Borges? Não tenho muitas habilidades, Mayra, mas arrisco de vez em quando. Pois é, então vamos falar aí sobre esse Dia Internacional da Dança, que terá uma programação especial com oficinas e aulões aqui em São Luís.
Exatamente, Maíra, a programação em celebração ao Dia Internacional da Dança, iniciativa do NAI, que é o Núcleo de Apoio Educacional, veiculada aí, tem ligação à Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, e com atenção então à data, esse núcleo promovendo no dia de hoje uma programação especial, programação voltada à valorização da dança como linguagem artística, iniciativa que reúne a comunidade em geral, é aberta ao público, vai ser um momento com uma série de atividades, contemplam diferentes estilos como o balé clássico, a dança contemporânea, ainda danças populares e também o jazz, horário pela manhã a partir das 9 horas, 9 da manhã, quando o Museu Histórico e Artístico do Maranhão recebe a exibição do documentário Figuras da Dança. Depois tem um aulão de dança de salão, momento ministrado pela professora Yasmin Gomes. No período da noite, 2 atividades acontecendo ao mesmo tempo, de forma simultânea. A partir das 7 da noite, a Escola Prondás realiza a oficina do repertório do balé clássico, e no mesmo horário, no CEPRAM, aqui na Avenida Vitorino Freire, vai ter um bate-papo sobre cultura popular maranhense, acompanhado de um aulão também aberto ao público. A redação é de Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Saindo do campo da dança, né, para um campo mais seguro. Vamos para os gramados. Vamos falar sobre esporte, Mayra. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Aqui eu me garanto mais, viu, Mayra? Começando com os judocas maranhenses Bonifácio Júnior, da Academia Ação, e José Góes, do Judô Góes, que disputam o Campeonato Pan-Americano de Judô Veteranos. Essa competição reúne diversos judocas do continente americano. Em 2025, Bonifácio Júnior conquistou a prata na categoria M4, 66 quilos, do campeonato. E José ficou com bronze no Open Pan-Americano de Veteranos em Salvador, Bahia, em 2022. Os dois estão sendo treinados pelo técnico Marquinho Leite e nas últimas semanas, né, intensificaram os treinos para a competição. Esse campeonato acontece nos dias 2 e 3 de maio em Guayaquil, que fica lá no Equador. Olha só, né? Para continuar, a gente vai falar sobre a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou esta semana, portanto, mudanças nas partidas do Motoclube, o Papão do Norte, viu, Mara Nogueira? E de acordo com a CBF, o confronto do Superclássico entre Moto e Sampaio pela terceira rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D foi remarcado para o dia 6 de maio, às 7h30 da noite, no estádio Castelão. Originalmente o jogo estava programado para acontecer no dia 18 desse mês, mas foi adiado por conta das chuvas que alagaram o estádio Nhozinho Santos. Já o confronto entre Rubro Negro e Iguatu vai ocorrer neste sábado, dia 2, às 5 da tarde, no Castelão. Foi transferido aí para o Nhozinho Santos, mudança a pedido do Motoclube. Finalizando, Adalberto, com o Sampaio, que anunciou a saída do técnico Francisco Diá. Esta é a segunda passagem de Diá pelo Tubarão. Na primeira passagem pelo Tubarão, em 2017, o técnico ajudou o time a garantir acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, sob o comando de Diá, a Bolívia Querida teve 2 empates e uma derrota, sem marcar gols em nenhuma das partidas. É isso aí. A redação é de Maiara Cordeiro e aqui a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira. A gente volta amanhã com mais informações, claro, aqui a partir de 7h10 da manhã. Mara Nogueira agora tem saúde. É saúde? O programa é saúde. Especialista, né? Isso. Borges Júnior vem aí com informações de saúde. A gente volta amanhã. Tchau, Mayra. Tchau. Até já, hein?